Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ DCKO, edição número 1, capítulo 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. A HQ começa com o Superman se alongando e aquecendo enquanto o narrador continua. Aqui, nos momentos sombrios, antes de começar, ele diz a si mesmo que é apenas mais uma luta. Uma luta como as inúmeras anteriores, uma competição, um jogo para se vencer. Para essa batalha, todos podiam escolher um equipamento, e Clark escolheu soqueiras. Ele as forjou anos atrás na fortaleza, depois de ter retornado dos mortos. Uma soqueira com furiosos sóis em miniatura, sóis tomados de universos vazios. Ele pensou em chamar a arma de Downsday, mas a Lois rapidamente cortou o barato dele. Com essa arma, ele é mais forte, mais rápido, preparado para acabar com tudo. Ele lutou em outras dimensões, outros universos. Lutou contra deuses e titãs, o que seria mais uma luta. As portas se abrem e a expressão dele muda completamente, dizendo mais que... Na próxima página vemos o que na verdade se trata de um jogo de tabuleiro. Clark era ele mesmo no jogo. Depois de mover duas casas, Diana diz: "Pode voltar uma fileira, Clark. Verde quer dizer Kryptonita." Ele põe a mão na cabeça e diz: "Kryptonita, Diana? Sério mesmo?" Ela diz que não foi ela quem fez as regras e, na vez dela, cai no espaço do turbo do Batmóvel, que a faz andar mais 3 casas. Superman começa a se questionar. Ele nunca tinha ouvido falar desse jogo. Pergunta quem criou o jogo e por que todos os poderes estão com a temática do Batman. Nesse momento, Lois entra na sala e fala que Clark só gosta de jogos em que ninguém tem que perder. E Diana completa que perder faz com que as pessoas construam caráter. Lois os chamou para passarem um tempo de qualidade juntos, que não fosse salvando o mundo. Logo em seguida, é a vez de Bruce, que por sinal, cai na casa do bate-avião e avança mais 9 casas. Nitidamente, Clark não está gostando de perder, e Bruce diz para ele: "Para com isso, esse é um daqueles momentos que você tem que jogar para ganhar." Apesar de tudo isso, eles continuam jogando e, enquanto jogam, conversam. Como amigos, como família, não como colegas ou heróis. Eles riem, conversam sobre suas crianças, sobre privacidade e outras coisas. Horas depois, quando Diana estava prestes a fazer a jogada final, que a faria ganhar o jogo, Lois faz um apontamento pertinente. "Pessoal, por que lá fora está tão claro?" Quando se viram, só vemos Clark falar: "Meu Deus." De repente ele está lá, Darkseid, o maior e mais antigo inimigo deles. Talvez o inimigo que mais apareceu. Mas esse Darkseid acabou se tornando algo a mais. Ele não é só mais forte, ele é tudo. Um universo de poder em forma de vilão. Todos os cantos que ele olha da cidade se tornam dele. Ou melhor, não se tornam dele, se tornam ele. Cada partícula, cada molécula, cada átomo agora é de Darkseid. Enquanto avançam contra ele, os heróis pensam: já fizeram isso antes. Já lutaram dezenas de vezes e venceram. Mas lá no fundo, eles sentem que dessa vez é diferente. E é diferente porque Darkseid está existindo além da física. De alguma maneira, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Gotham, Temícera, Pedra da Eternidade e até Oa. Ele é mais que um deus. Ele é todo piedade, magia, feitiçaria, maravilhas e terror. Darkseid finalmente se tornou o que ele nasceu para ser, o fim de tudo. Bruce foi o primeiro a cair, depois Diana. Enquanto ia com fúria em direção a Darkseid, Superman ouve um som tão horrível que o atordoa, e isso faz com que não perceba a rajada de energia que vem em sua direção. A rajada que representa o seu próprio fim. Na próxima página, vemos que esses eventos estavam sendo narrados pelo Time Trapper, final da HQ da Liga da Justiça Ato Ômega. E vale lembrar aqui que o Time Trapper é o próprio Doomsday, condenado a viver por toda a eternidade e que em determinado ponto se torna uma própria entidade relacionada ao tempo. Superman pergunta quando isso aconteceria e Time Trapper responde: "Já aconteceu, Kal-El."
que retruca com um incrédulo: como assim? Batman de fato confirma ao mostrar para Clark a mensagem de Lois chamando eles para uma noite de jogos. Time Trapper continua: nós, do Quórum Quântico, composto por o Forjador de Mundos, Time Trapper, Grodd, o Gorila e o Gladiador Dourado, conseguimos combinar nossos poderes cronais para retroceder no tempo 7 dias. Mas Darkseid já conquistou o futuro e agora mesmo está voltando pelo tempo até esse momento. Alguém impaciente fala: continua, como a gente impede ele dessa vez? E para a surpresa de todos, a resposta de Time Trapper é: dessa vez vocês não conseguem. Mostre a eles, Forjador de Mundos. A linha do tempo que vem é a história do seu universo. A chama que está à frente do momento atual é Darkseid. Nós exploramos todas as variações e não importa o que tentarem, ele consome vocês e continua. Tudo termina aqui, nesse momento, com Darkseid. Tem que ter alguma coisa a se fazer, diz Hal Jordan, e Grodd retruca com um simples não. Hal apela para o Gladiador Dourado. Não? Qual é, Gladiador? O herói responde: Hal, nós assistimos você tentar milhares de coisas, milhares de vezes, e você sempre perde. Pelo que vimos, só há uma coisa a ser feita, que é... Pergunta Hal Jordan. Desistir e começar de novo, diz o Time Trapper. Diana não gosta do que ouve e pergunta como assim começar de novo? E eles explicam: nós somos os seres temporais mais fortes do universo. Se usássemos o resquício de energia que temos, nós devemos ser capazes de... E o Senhor Incrível completa: criar uma nova linha do tempo para a gente. Você não deve estar falando sério. Seríssimo, Senhor Incrível, responde Time Trapper. Não tanto tempo atrás, um ser fez essa mesma coisa, aqui nesse ponto de inflexão. Recomeçou, tudo recomeçou, todos e tudo. Eventualmente, essa linha do tempo foi reabsorvida, mas por um breve período do tempo, ela existiu fora da grande realidade. Asa Noturna e Zatanna questionam como isso os impactavam, e o Forjador de Mundos responde que tudo seria reiniciado, tudo seria novo. Aquaman questiona usando um provérbio de Atlantis, que diz que toda nova onda é uma onda anciã. Ele diz que essa realidade é a história deles, e sem ela, como estariam? Time Trapper ironicamente responde: vivos. Flash e Jon Stewart não gostam da ideia de fugir para outra linha do tempo, mas Batman vai mais a fundo. Ele quer mais conhecimento, quer entender o que fez Darkseid se tornar isso. É então que vemos o que o Forjador de Mundos projeta para a Liga. Time Trapper explica: para entender Darkseid, você precisa entender o que ele quer. Nosso universo é cheio de energias misteriosas, mas desde a sua origem, as duas mais primordiais. Energias gêmeas. As chamamos de Alfa e Ômega. Alfa é a energia da criação, selvagem e explosiva. Praticamente todos os planetas com vida são fontes de energia alfa, mas não Apocalipse. No núcleo de Apocalipse tem uma máquina infernal, um coração que usa a energia ômega para funcionar, a energia da conquista, da absorção, do controle. E quando Darkseid procurou por isso eras atrás, ele o escolheu como seu campeão e o transformou no inimigo que vocês lutaram tantas e tantas vezes. Desse momento em diante, ele procurou tornar a Terra, a maior fonte de energia alfa, na nova Apocalipse. Então, quando ele criou o seu novo universo, ele colocou um coração de Apocalipse nos primórdios do centro da Terra. Toda a energia ômega naquele reino flui para ele, tornando-o absoluto. Portanto, ele virou aquele universo. Rei Ômega, a personificação de toda sua energia ômega, uma singularidade ambulante que transforma todos ao seu redor. Vale lembrar que o universo mencionado aqui é o próprio universo Absolute. É por essa razão que devemos agir rápido. Essa Terra já está se transformando pela sua chegada. Muitos de vocês já devem ter sentido o coração de Apocalipse crescendo. O Senhor Incrível entende agora alguns dos eventos que aconteceram no passado. Batman joga uma ideia dizendo: esperem, se esse coração está no centro da nossa Terra,
Não poderíamos usar ele para transformar um de nós em algo como ele? Um Rei Ômega? O quórum quântico responde dizendo ser uma má ideia, já que o coração é cosmicamente conectado a Darkseid e serve somente a ele. Para mudar isso, seria necessário bombardeá-lo inteiramente com energia ômega, que nitidamente Batman não tem. Mas Bruce faz sua réplica. Eu não, mas o Gladiador Dourado tem. A torre de vigilância mostra que ele está cheio da energia ômega por ter ficado aprisionado com Darkseid por anos. Ele poderia usar esse poder para desfibrilar esse coração cosmicamente. Apesar de soar um plano bem razoável, o Gladiador Dourado parece triste e responde: Eu acho que você não entendeu o que estaria libertando. Então nos mostre, diz Batman. O Forjador de Mundos continua. Você deve entender que o coração é uma coisa viva, senciente. Renascido, ele imediatamente buscaria por um campeão. Alguém abastecido pela conquista e conquista apenas. Vocês são heróis. Vocês são. E Grodd completa. Moles demais. Time Trapper continua. Mesmo faminto e novo, ele não deixaria um de vocês perto dele. Ele se defenderia. Batman pergunta: se defenderia? Como? E o Time Trapper responde: ele é de uma quarta dimensão, não limitado pela nossa física. Pelos meus cálculos, ele se remodelaria para testar vocês. Criaria uma espécie de torneio. Cada um dos anéis seria um desafio cada vez maior. Flash ironiza que eles acabariam facilmente com parademônios, mas Grodd retruca, o chamando de idiota. A luta seria entre eles mesmos. Uma competição para encontrar o Conquistador Supremo, um campeão. Para se provar o melhor, precisaria acabar com todos os outros, um ser capaz de enfrentar Darkseid. Batman continua. E esse campeão, se ele ganhar de Darkseid, ele poderia trazer todos de volta depois que acabar do outro lado? Todos e tudo? O gladiador responde: em teoria, sim. Quem ganhar deve ser capaz de remodelar o universo como quiser. Time Trapper pergunta por que o gladiador está encorajando Batman, e ele responde: ficou eras e eras preso com Darkseid. Ele entende que a única coisa capaz de derrotá-lo seria alguém como ele mesmo. Depois de alguma insistência, o Time Trapper parece aceitar o plano e diz: tudo bem. Então me respondam isso, heróis. O coração só responde à energia ômega, a energia da conquista. A cada novo desafio que entrarem, serão testados em força, astúcia e estratégia. Para prevalecer, precisarão se equiparar a Darkseid. Isso significa que precisam competir para vencer, sem piedade, sem compaixão. E nesse momento, todos os heróis já percebem que não são capazes de fazer isso. Mas quem realmente declina o plano e sai andando da sala é Superman. Ele diz: esqueça, nós não vamos fazer isso. Batman e Mulher Maravilha vão atrás de Superman. Clark, a Terra já é dele. Nós já sabíamos desde que ele desapareceu. Você sentiu, nós sentimos, só não queríamos admitir. Superman expõe seu temor. Se realmente fôssemos fazer isso, o que impediria os vilões de nos seguir até esse torneio? Imagina o Coringa, Lex, se eles ganharem, ter esse poder. Batman responde: não consigo imaginar. Eles podem fazer o pior. E é por isso que nós não vamos deixar. Diana complementa: você passou o último ano transformando a Zona Fantasma de uma coisa punitiva para um lugar restaurador. Nós vamos colocar nossos adversários lá por enquanto, para mantê-los a salvo e deixá-los de fora, diz Batman. Superman finaliza seu pensamento. Mesmo que façamos isso, quem protege o mundo enquanto formos? Isso é o que a Liga está discutindo nesse momento. Batman, agora animado, diz: isso pode funcionar, Clark. Pense sobre isso. Mas o que ele realmente está pensando é no momento em que avançava contra Darkseid. E o som horrível que ouviu e o atordoou. Era o som de todos os corações da Terra, fazendo a mesma coisa. Não era parar ou morrer, mas todos os corações emitiam o mesmo som. Pessoas, peixes, pássaros, insetos, todos se alinhando em um mesmo ritmo, o ritmo de Darkseid. Batman fala: é um jogo, Clark. Ele responde com uma cara de insatisfeito.
Um que vamos ter que jogar até a morte, um contra os outros. Mas Diana o corrige, não, contra ele. Lembre-se disso. E esse jogo vai se tornar um daqueles que você mais gosta, um daqueles que ninguém perde. O tipo de jogo que todos nós ganhamos juntos. E finalizamos o capítulo com Batman, Superman e Mulher Maravilha prontos para iniciar o plano que pode acabar com Darkseid. Essa foi uma pincelada da história da HQ DC KO, edição número 1, capítulo 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!